Um bom dia, um feliz sábado aos irmãos. Para a gente seguir aqui com o nosso culto, a lição da Escola Sabatina foi uma bênção, né? Deus seja louvado, que nós temos essa lição que nos ajuda, nos ensina, né, mais da sua palavra e faz com que a gente nos fortaleça cada vez mais, né, para permanecermos na fé, no caminho rumo aos céus. Bom, nesse momento eu quero, né, agradecer aí a participação, o irmão Jonas, que vai, né, passar a mensagem para nós, né? Queremos dar os nossos sentimentos, né, pela família dele lá, que faleceu a avó dele, mas que ele possa ser usado por Deus nesse momento para trazer a mensagem e que fale nos nossos corações, que nós possamos aí envolver cada vez mais a Igreja da Sicília, né, pelo fato de alguns casos aí de coronavírus, a gente não está podendo estar com a igreja aberta, mas estamos aqui reunidos nesse dia de sábado para louvar e engrandecer o nome do Senhor. E que ele possa usar o Jonas de uma forma especial. Esse é o meu pedido e meu agradecimento. Amém? Vamos orar. Vamos estar orando agora, agradecendo, meus amados, por todas as provisões que Deus tem nos dado, né? E por esse momento especial aí. Amém? Vamos orar então. Cuida da sua cabeça. Santo e eterno Deus, não há palavras para sermos gratos pela tua misericórdia e por toda a tua provisão sobre as nossas vidas. Não dá para ser tão grato porque Jesus morreu naquela cruz por nós. Por isso, Senhor, queremos, de uma certa forma, nesse momento, né, mais uma oportunidade que temos de consagrar as nossas vidas no teu santo sábado e dizer, Senhor, toma a direção das nossas vidas, toma a condução do nosso ser. Perdoa as nossas falhas, nós sabemos que Jesus morreu por nós. Por isso não queremos ser pecadeiros, mas temos o pecado, mas queremos ser fortes para resistir. Por isso te pedimos a direção sobre esse dia, pedimos a bênção sobre os dízimos e ofertas que nos corações e que cada um tem separado em sua casa, adorando o Senhor mesmo com pandemia, mas colocando na salva espiritual para assim poder estar trazendo a tua casa. Queremos agradecer também e orar pela vida do nosso amado irmão Jonas, que vai estar compartilhando uma palavra do teu trono, da tua graça neste momento. Senhor, que o seu coração seja fortalecido na perca, né? Na sua perca neste dia. E como aprendemos na lição, quão formosos são os pés daquele que anuncia a tua palavra. E ele está aqui nesse dia provando que há alegria no seu coração em compartilhar a tua palavra. E somos nós, como igreja, solidários. E que ele saiba que o Senhor o ama. Nós o amamos, mas o Senhor o ama muito mais. Por isso, Senhor, abençoa e a tua graça, a unção do teu Espírito Santo venha sobre o teu servo neste momento e nos trazer uma palavra da tua boca, do teu coração. Abençoa, direciona ele e nossos corações sejam preparados em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja. Jonas. Amém. Aguenta só um minutinho. Beleza. Aguenta só um minutinho. Tem uma surpresa para a Igreja da Cecília. Tem uma surpresa para a Igreja da Cecília. Hoje, como todo mundo sabe, seria o nosso dia de reencontro, né? A gente está aí com o Jonas hoje, matando a saudade, mas tem um recado também de uma pessoa que de muito longe nos enviou um vídeo. Eu acho que vocês vão se surpreender. Só um momentinho. Você sabe que, às vezes, algumas ideias são melhor formuladas num idioma do que no outro. Por exemplo, a nossa famosa palavra saudade,
É difícil você traduzir saudade, achar um termo em inglês que realmente seja assim um cognato perfeito de saudade, ou em espanhol, ou em italiano. A gente até tenta com uma frase, I miss you, eu sinto a sua falta, mas saudade tem um característico mais profundo que só conheço em português. Fala, meus amigos da Igreja de Santa Cecília. Saudade, meus amigos, hein? Saudade dos nossos pequenos grupos, dos nossos projetos de sábado à noite. Fiquem todos com Deus aí, um grande abraço. Eu e a Dani estamos com saudade de todos vocês. Um beijo. Bom, tá, gente? Tô entendendo aí que agora é comigo, né? Paz, hein, Marcos? Como é que tá? Paz, meu irmão. Beleza, tudo certo. Sentimento aí, forte abraço. Que Deus esteja fortalecendo aí a família em nome de Jesus aí. Amém. É uma grande honra para nós aí tê-lo, né? Hã? É uma grande alegria para nós tê-los aí, né, nesse dia. Obrigado. E louvado seja o Senhor pela tua vida aí, meu amado. Amém. Muito obrigado mesmo. Amém. Então, tava com saudade também do pessoal aí, né? Eu até tinha pedido ali pro Kleber pro pessoal deixar as câmeras ligadas aí, dentro do possível, né? Quem não puder, beleza, faz parte. Mas quem puder deixar a câmera ligada, porque pregar via Zoom, assim, é diferente, né? A gente já assisti algumas pregações assim, né? Mas não tinha pregado ainda, não tinha falado ainda. E aí fica olhando ali só para os nomes, é meio estranho, né? Mas beleza, vamos lá. Então, como vocês sabem, a gente faz um tempo aí que a gente parou de frequentar a Igreja da Cecília, né? Nós já somos membros aqui da Igreja do Sertão Santana. Várias pessoas aí vieram nos perguntar, por isso que eu vou falar sobre, tá? Vieram nos perguntar, mas por que será que saíram? Ficaram chateados com alguém, com alguma coisa? E eu queria dizer que não, tá, irmãos? Nada a ver. A gente eu não sou grande coisa como um cristão, mas eu acho que eu não sairia da igreja, assim, eu não trocaria de igreja por causa de qualquer tipo de desavença, porque eu acho que isso é normal, né? O ser humano é pecador, eu acho que se a gente não chegou no ponto de superar, né, qualquer tipo de desacordo de ideias, assim, poxa vida, a gente não cresceu nada como cristão, né? Então, não é por causa disso, tá? Eu amo muito a Igreja da Cecília, a Dani também. Sempre vou ter essa igreja no meu coração, mas acontece que chegou um momento ali que o meu trabalho é muito estressante para a mente, né? E aí chegava fim de semana na cidade, é muito barulho, muita bagunça, assim, e a gente precisava descansar um pouquinho mais, assim, até mesmo para recarregar as energias para a próxima semana. E aí a gente tomou a decisão de começar a vir para o interior no fim de semana, né? Então esse é o único motivo, tá, irmãos? É só por isso aí, continuo amando muito aí a igreja e todos vocês, torcendo para que dê certo, né? Para que a igreja cresça e siga aí firme nesse projeto que nós temos aí de pregar o evangelho até que Jesus volte, tá? Então, falando isso, sobre ontem, tá? Eu coloquei ali um pedido de oração no grupo ali para que Deus confortasse a nossa família, né? Minha avó veio a falecer. Nós que somos cristãos, assim, na parte da família, né? Eu, minha mãe, meu pai ainda não batizado, mas ele acaba convivendo junto com a gente ali, pegando alguns princípios, né? Nós estamos tranquilos, tá? Graças a Deus, assim, a gente entende que esse é o rumo do pecado nesse mundo, faz parte, a gente tem que seguir a vida, né? Isso aí é assim mesmo. Mas era mais pedir oração pelo restante da família que não tem esperança, né? Ontem nós fomos nos despedir dela, o médico havia informado que ela já estava há 12 anos, tá? Há 12 anos ela estava com Alzheimer. Então, já faz 12 anos que eu não tenho a minha avó, na verdade, né? Faz 12 anos que o corpo dela tá lá, mas a mente dela já não tá mais, entendeu? Ela não reconhecia mais ninguém, não.
era como se fosse uma pessoa, só o corpo ali respirando, mas parece que dentro da cabeça não conseguia trabalhar ali a mesma avó que eu tinha antes disso, né? E realmente é uma perda muito grande, é uma pessoa muito querida aí para nós, mas já fazia muito tempo que a gente já não tinha mais ela. Então, nós entendemos aí que chegou o momento dela descansar e estamos tranquilos com isso. Lógico que bate a tristeza, né, quando a gente tem esse tipo de notícia, a gente não é preparado, eu acho, para lidar com isso, mas dentro do possível aí, Deus conforta o nosso coração e nós entendemos que Jesus vai voltar logo e a gente não vai precisar lidar mais com isso, né? Pois bem, depois dessa introdução, eu já disse que eu estou muito feliz, né, em estar aqui com vocês. Fico feliz em ver aí alguns rostos aí. Sinto falta de outras pessoas não estarem aqui, mas talvez elas estejam acompanhando. Pelo que eu estou entendendo, isso aqui está sendo transmitido pelo Face também, né, Léo? Então, de repente, tem bem mais gente aí do que a gente imagina, né? Deus possa ser louvado aí, né, pelo nosso culto a Ele aí. Nós, como pecadores, aí temos o privilégio aí de nessa manhã estar compartilhando um pouco aí do meu entendimento sobre um texto bíblico aí com vocês. E nós já oramos. Eu vou só introduzir a mensagem. A mensagem, tá? O contexto da mensagem, ela é sobre a restauração de Israel, tá? Nós vamos trabalhar ali um tempo ali onde existia uma mensagem de restauração de Israel. E Deus se compadece do seu povo, ele faz promessas, né? E hoje nós precisamos dessas promessas, né? Estamos vivendo num momento bem difícil aí da nossa vida. Deus se dirige ao seu povo Israel com palavras de encorajamento e promessas de salvação. Suas palavras são caracterizadas pela ternura, carinho, próprios, né? Que nós já conhecemos da misericórdia do Deus que nós adoramos, certo? O texto base aí para a nossa mensagem nessa manhã é Isaías 41. Se você puder abrir a tua Bíblia aí, lá em Isaías 41, o foco da mensagem está aí nos versículos 8 a 10, mas nós, para dar uma contextualizada melhor ali, nós vamos ler a partir do versículo 1, tá? Quem puder abrir a Bíblia aí, ou no aplicativo, enfim. Isaías 41. Eu vou começar a ler aqui. Nós temos aí alguns minutinhos, né? Temos aí um tempo legal, beleza. Isaías 41, versículo 1. Calai-vos perante mim, ó ilhas, e povos, renovem as suas forças. Cheguem-se e então falem. Cheguemo-nos e pleiteemos juntos. Quem suscitou do Oriente aquele cujos passos... Só um momento aqui, né? Eu só vou ver quem... peço... que você tendo só porque para ver se não é alguma coisa a dar o velório da minha avó. Desculpem. Vamos ler de novo o versículo 2, tá? Quem suscitou do Oriente aquele cujos passos segue a vitória? Quem fez que as nações se lhe submetam? E que ele calque aos pés os reis, e com a sua espada os transforme em pó, e com o seu arco em palha, e o vento arrebata. Perseguem-os e passa diante em segurança, por uma vereda que seus pés jamais trilharam. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência, eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. E agora a gente pula lá para o versículo 8, que é o nosso foco. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos teus cantos mais remotos, a quem disse, tu és o meu povo, o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Olha que bonito isso, né? Mesmo o povo errando, negando, Deus não o rejeitou. Não temas, no versículo 10, não temas porque eu sou contigo, e não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. É interessante que nós vemos ali, a partir do versículo 8, né?
Mas tu, Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, e no versículo 9, tu a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos cantos mais remotos, a quem disse, tu és o meu servo, e eu te escolhi e não te rejeitei. Interessante que nós entendemos ali, óbvio, né, que essa mensagem não foi escrita direcionada ao ano de 2020, né, ela foi escrita para o povo naquele momento, mas nós entendemos que nós, assim como somos ainda o povo eleito, o povo escolhido de Deus, nós podemos nos apropriar dessa mensagem, né? Nós podemos entender que ela também é dirigida a nós, porque nós ainda somos o povo de Deus, nós ainda somos aquele que Deus nos resgatou, nos escolheu, nos trouxe de longe para perto dele. Por isso a relevância dessa mensagem. A aliança que Deus fez com Israel, né, implicava em obediência do povo às ordens bíblicas, às ordens divinas, né? A gente encontra isso aí lá em Êxodo 19, 5. Mas é interessante que nesse momento da história Deus havia cumprido a sua promessa, a sua parte na aliança, e o povo constantemente vinha quebrando a sua aliança com Deus, né? E aí o que a gente espera, né, de um ser poderoso, um ser que, como ele diz ali, é um ser que os reis não podem não podem suportar, né? Ele trata os reis porque ele é poderoso, ele pode fazer qualquer coisa. Talvez nós esperemos que Deus daria um ponto final, dizer assim, de certa forma, um basta, agora vocês já tiveram todas as oportunidades de vocês e se encerrou. Mas não, nós vemos ali Deus novamente insistindo no ser humano. E essa é uma parte bonita, né, que nós encontramos nessa história. Deus, ao longo de toda a história do Antigo Israel, e nós entendemos que hoje ele faz isso também, insistindo e convidando o povo a ter com ele, convidando o povo a segui-lo, né, até mesmo a se queixar para ele, né. Às vezes nós temos dificuldades, as coisas não estão bem e a gente tende a dizer que está tudo bem, né. A gente tem esse costume, chega alguém e pergunta assim, e aí, tudo bem, né? Minha vida está desmoronando, assim, tá tudo ruim, semana foi horrível, eu perdi pessoas queridas, aí a gente diz sim, tudo bem. A gente não pode deixar que esse tipo de relação superficial que a gente tem, às vezes, na nossa convivência social com outras pessoas, seja transmitida a nossa relação com Deus, né? Quando tá ruim, a gente tem que dizer, né? Tem que se queixar. E a gente vê na Bíblia várias vezes, né, Deus falando, vem e conversemos, vamos pleitear junto, vamos então discutir o assunto e tal. E às vezes a gente fica guardando para nós as tristezas, os nossos anseios e os medos, e a gente não transmite isso para quem a gente realmente deveria, né, que é Deus, né, não fala sincero com ele. Esse é o primeiro ponto de atenção aí para nós, ir a Deus mesmo quando as coisas estão ruins. Ir a Deus mesmo quando não está nada certo, quando não está tudo bem, quando eu não vejo motivos para agradecer. Ir a Deus mesmo assim. Deus também estende a nós o chamado divino, e a gente encontra isso lá em 1 Pedro 2, versículo 9. Se você puder abrir sua Bíblia aí para nós lermos lá essa... Jonas. Desculpa, Léo. Mutou aqui? Qual foi a última coisa que vocês ouviram aí? Desculpa, apertou o botão sem querer aqui, foi mal. Segundo Pedro? Então tá. Acabou de mutar, que bom. Segundo Pedro 2, versículo 9, tá? Ele diz assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real e nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, né? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós entendemos que nós podemos nos apropriar dessa promessa, nós podemos nos apropriar dessa promessa de sermos o povo de Deus, de recebermos a atenção de Deus quando nós lemos textos da Bíblia lá do Antigo Testamento, porque nós entendemos que nós também somos a nação, somos o novo Israel, digamos assim, né? Somos a nação escolhida por Deus neste momento. Ao longo da história, a gente vê que Deus sempre teve seu povo, né? Mesmo nos momentos mais sombrios, sempre existiram povos, às vezes um povo um pouco maior, e às vezes povos menores, né? A minoria, na verdade, quase sempre foi, né?
e a gente vê que hoje também é, mas então sempre existiu o povo de Deus, sempre existiu aqueles que ouviram o seu clamor, né? Ouviram o seu convite e aceitaram. E eu entendo que nós somos esse povo hoje, né? Por isso, nós podemos nos apropriar dessas promessas, dessa palavra, né? E extrair alguma lição para nós. E um outro ponto importante é que Cristo veio ao mundo para ser com nós, né? Nós vemos lá a expressão que fala sobre o Emanuel, né? Em Mateus 1:23, que é Cristo viria para ser conosco, né? Para estar aqui. E isso se materializou na vinda de Cristo, né? Na primeira vinda do nosso Deus. E agora, já voltando para o texto base, que é Isaías 41, né? No versículo 10, nós temos ali a expressão, eu sou o teu Deus, né? O que quer dizer essa expressão, né? Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus não quer dizer simplesmente ou somente aquele que te criou, né? Mas eu sou o teu Deus é muito mais do que isso, né? Eu sou aquele que provê o teu sustento. Eu sou aquele que estou contigo a cada momento. Eu sou aquele que enviou o Messias para que viesse. E mesmo quando o Messias foi, ele fez questão de deixar alguém como companhia, né? Eu vou e vou deixar-vos o Consolador para que onde eu estejais e tal. Porque eu vou preparar os lugares para que onde vocês estejam. Então a gente percebe ali que a vontade de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é que ele faça parte da nossa vida diariamente, né, a cada momento. E às vezes, como a gente acaba esquecendo disso, né? A gente acaba esquecendo, passa o dia ali na correria, a gente acaba esquecendo de buscar a Deus nos primeiros momentos, pedindo para que ele tome conta ali do nosso dia, esteja junto de nós. Mas a vontade dele é essa, né? A vontade dele, para aquele momento, era venham comigo, venham ter comigo, venham conversar. E para nós hoje, a mesma coisa, né? Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por meio de sua presença, Deus renova a aliança com o seu povo. E aí isso me enche de alegria ao ver assim o quão pecaminoso, o quão pecador nós somos. E ainda assim, Deus tem, parte de Deus é essa vontade, esse convite de ter com Ele, de estar com Ele. E o privilégio que nós temos de, sendo quem somos, né, errando do jeito que erramos, pecando do jeito que pecamos, temos o privilégio de, a cada dia, pedir para que Deus esteja se fazendo presente nas nossas decisões, né? Quantas vezes isso não aconteceu, né, de tu achar que não é digno e vai lá orar. E esse é um pensamento do diabo. Ellen White diz que nós não deveríamos duvidar disso, né? Essa é uma coisa que o inimigo quer colocar na nossa cabeça. Olha quanto pecador tu é, tu acha que Deus vai te ouvir, mas não é essa a verdade da Bíblia, né? A verdade da Bíblia é que Deus continua insistindo no nosso coração. Quantas vezes nós não abrimos mão desse orgulho, né? Desse pensamento de olhar para nós e ficamos ali sem jeito, pedindo para que Deus, eu tenho uma decisão importante para tomar nessa semana, eu tenho que decidir alguma coisa, eu preciso do auxílio divino, porque sozinho eu não estou conseguindo. E aí a gente vê, olha para nós, o quão indigno nós somos, e a gente ainda assim, às vezes, parece que com pouca fé, a gente ora, entrega na mão de Deus, e Deus, na sua grandiosa misericórdia, vai lá e as coisas acontecem, né? E a gente percebe ali, poxa vida, Deus está agindo mesmo assim, e aí isso fortalece a nossa fé, né? O quão grande é o amor de Deus para com nós, né? Um outro ponto importante aqui, existem na Bíblia várias maneiras com que Deus se apresenta para se relacionar com o seu povo. Existem maneiras como se fosse um pai para um filho, né? A gente vê ao longo de vários textos da Bíblia, principalmente Isaías, Oséias também traz um pouco disso. Existe um outro tipo de relacionamento, que é o relacionamento de marido e mulher. E a gente vê isso principalmente no livro de Jeremias e Oséias, né? Também ali a briga de Oséias tendo que suportar o que Gomer fazia para que o povo pudesse entender o quão difícil era para Deus aceitar a incredulidade e a infidelidade do povo que ficava buscando outros deuses e tal. E só que o relacionamento que mais me chama a atenção aqui, e talvez para muitas pessoas isso não faz muito sentido, para mim mesmo, eu penso que eu não consigo entender completamente isso, mas é o relacionamento de pastor e ovelha, né? Hoje eu acho que ninguém aqui vive de agricultura ou agronomia, por exemplo, né? Ou pecuária,
Nenhum de nós aqui é pastor de ovelhas, né? Então a gente olha essas alusões da Bíblia, poxa vida, como assim pastor e uma ovelha? Mas eu nunca cuidei de uma ovelha, não sei o que quer dizer ser pastor de ovelha, né? Mas aí um dia, esses dias a gente está aqui no interior, né? E tem um irmão aqui que trabalha, eles tinham 2 restaurantes naturais em Porto Alegre e acabaram com essa pandemia fechando os restaurantes, tiveram um monte de problema, assim. E tiveram que vir para o interior e decidiram começar a investir nessa parte de leite, de ovelha, de esse tipo de coisa. E aí um dia a gente foi lá observar lá como é que ele tratava as ovelhas, né? E eu nunca tinha visto tão de perto assim como é que era o tratamento, principalmente quando elas estão em grupo, assim. E aí, olhando isso, a gente percebe o que Deus quer dizer quando ele é o nosso pastor e nós somos a ovelha. A ovelha, ela não sabe muito bem para onde que ela tem que ir, né? Um bichinho parece meio desprovido de inteligência, né? Não consegue tomar decisões, assim, e parece que ela repete. Aí ele contando para nós que elas ele faz sempre o mesmo processo, no mesmo horário, elas comem sempre perto daquele horário, mas ainda assim ele tem que ir lá e buscar elas, porque sozinho elas não atinam, assim, não tem entendimento. E a gente percebe que nós, na nossa vida, somos como se fôssemos ovelhas mesmo, né? Insistimos, às vezes, em caminhos errados. Deus revela na palavra ali por onde a gente deve ir, a gente insiste em cometer erro, mas ainda assim vem Cristo, né? Que é o nosso grande pastor, e vai lá e nos resgata e nos traz, né? Novamente para dentro do aprisco dele, etc, né? Aí nós vamos, agora, dentro dessa breve introdução aqui, nós vamos trabalhar 3 pontos, tá? Eu creio que sejamos bem rápidos aí. A tríplice promessa, tá? Nós enxergamos ali em Isaías 41:10, 3 promessas. E eu queria compartilhar com você, volta lá em Isaías 41:10, deixa marcado isso aí, porque a gente vai voltar aí algumas vezes. Isaías 41:10, diz ali, né? Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. E aí ele faz 3 promessas, né? Eu te fortaleço, a segunda, eu te ajudo, e a terceira, eu te sustento. A primeira, eu te fortaleço, vem bem a calhar ali no momento que nós estamos vivendo, né? Quantas vezes nós não precisamos de força, né? Nós vemos aí vários irmãos nossos que perderam um sustento, né? Perderam o emprego, várias pessoas foram demitidas, várias pessoas ainda estão passando por dificuldades, e nesse momento nós entendemos que Deus, e nós precisamos de Deus, dessa força realmente que só Ele pode nos dar. Olha só, Ellen White fala um pouco sobre isso no livro de O Grande Conflito, na página 229, e ela diz assim, ó, uma das verdades mais solenes e não obstantes, mais gloriosas reveladas na Escritura Sagrada é a segunda vinda de Cristo para completar a grande obra de redenção ao seu povo. Por tanto tempo, a peregrinar em uma jornada numa região que Mateus 4,16 chama de o Vale da Sombra e da Morte, né? E nós estamos passando por um momento muito difícil, né? É dada uma esperança preciosa e inspiradora de alegria na promessa do aparecimento daquele que é a ressurreição e a vida, a fim de levar-nos para um novo lar, e levar para um novo lar os seus filhinhos exilados. Então, no momento de dificuldade, irmãos, que nós estamos vivendo ou venhamos a viver, nós não podemos esquecer que Deus é quem está disposto a nos fortalecer. Nós podemos procurar forças em outros lugares, né? Eu posso procurar esquecer dos meus problemas assistindo qualquer coisa na TV, assistindo uma série Netflix, mas quando eu vou voltar para a realidade, o problema vai me assolar novamente. Por isso que nós temos que ter a nossa força firmada em Deus, porque de acordo com Isaías 41:10, Ele é quem pode nos fortalecer. Ele é quem realmente pode nos dar força para passar por esses momentos difíceis, né? Tem uma ilustração aqui, numa pequena cidade da Holanda, é um caso verídico, tá? É verdade. Um grupo de estudantes resolveu participar, eles fizeram uma corrida, uma competição promovida pelo colégio onde eles estudavam. O vencedor foi um dos estudantes que ninguém esperava. Era o camarada lá que ninguém achava que ia ganhar. Era meio gordinho, tipo o Jonas, de repente. Aí. Tratava de um adolescente inexpressivo no meio do grupo. Tipo
o quietinho, o cara ali que ninguém dá nada, né? E foi ele que ganhou. Quando lhe foi perguntado a que ele atribuía a vitória, ele respondeu assim: o meu pai me falou que os desafios seriam enormes para mim, mas que eu era capaz de suportá-los. Eu acreditei nisso e procurei correr com essas palavras na minha mente. Nos momentos de dificuldade que a gente vai viver aí, e a gente já está passando por isso, a gente tem que lembrar disso, né? A Bíblia já havia alertado, né? O Jesus já havia dito, né? Olha, no mundo tereis aflições, mas se animem, né? Tenham ânimo, porque eu estou convosco, né? Porque eu já venci o mundo, eu estou com vocês, a vitória é certa para vocês. Nós temos que lembrar disso, né? Que quem nos fortalece, quem realmente pode nos fortalecer é Deus. E às vezes, como eu falei, nós contamos as nossas angústias, os nossos problemas para muitas pessoas e esquecemos de contar para quem realmente pode nos ajudar, né? Tipo assim, é como se eu tivesse com um problema grave de saúde, não entendesse nada de medicina, não entendesse nada de farmácia, e eu fosse na farmácia e começasse a procurar remédios para me automedicar sem recorrer a alguém, por exemplo, o meu pai, que é médico e está ali disposto a me ajudar. A gente não pode cometer esse erro, né? Porque isso só vai nos trazer mal. João 16:33, vamos dar só uma lida para a gente recapitular lá. João 16, versículo 33. Essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim, né? Quem está falando isso é o próprio Cristo, né? No mundo passais por aflições, ou tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. O objetivo de Jesus, então, ao dizer isso para nós, é para que a gente venha ter paz. E como é difícil, né, nós termos paz no meio de uma pandemia, né? Como é difícil nós termos paz e acreditar que Deus pode nos fortalecer no meio de um momento tão difícil como nós estamos vivendo agora. A segunda promessa que nós temos ali em Isaías 41:10, a primeira foi: eu te fortaleço. Só Deus pode nos fortalecer. E ele já havia dito na Bíblia que existiriam momentos muito difíceis e nós deveríamos ir a ele, assim como Jesus fala aqui, que ele é o único capaz de nos dar paz. Beleza? A primeira promessa é: eu te fortaleço. E a segunda promessa é: eu te ajudo. Não faria muito sentido se nós somente tivéssemos um Deus que diz: vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, tu vai conseguir, mas ele não estivesse disposto a nos ajudar. Ainda existe a mão de Deus operando aqui no mundo. E é difícil de acreditar nisso quando a gente vê tantos desastres acontecendo, né? Quando eu vejo pessoas inocentes morrendo, né? Quando eu vejo crianças passando fome, quando eu vejo a injustiça social, né? A gente viu aí o caso ali do Carrefour, né? Enfim, a gente eu não tenho todas as informações para julgar, mas ali parece que foi um pouco desproporcional a ação, né, tomada contra o rapaz. Ainda que ele tivesse passagem pela polícia e tal, mas tudo bem, mas era um ser humano que perdeu a vida, né? Esse é o mundo que a gente vive. Queria convidar vocês para ler Mateus 11, versículo 28 ao 30. Mateus 11, 28 a 30. Olha só que interessante, né? O mesmo Jesus que diz que venham a mim, que vocês terão paz, é o Jesus que está disposto a me fortalecer, mas é o mesmo Jesus que está disposto a me ajudar. E aí no versículo 28 ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como nós precisamos disso, né? Ir a Deus para que nós venhamos a encontrar, né? Permitir que Deus trabalhe na nossa vida. Pedir para que Ele tome providências, né? Para que as coisas aconteçam, para que eu seja protegido, para que as coisas andem da forma que Ele acha que deve andar. A vida moderna tem trazido para os filhos de Deus pesados fardos, desemprego, crise econômica, regimes governamentais em desequilíbrio, e em muitos países, regimes políticos têm dificultado o exercício da liberdade religiosa. A gente viu isso também recentemente, não viu? O caso lá que estava sendo julgado pelo STF, né? Vocês não acompanharam isso?
pelo que eu vi ali, foi um caso favorável para nós, não foi? Alguém... foi, né? Foi. Eu vi até uma entrevista do diretor de publicações e liberdade religiosa, se eu não me engano, da igreja, falando sobre isso, que, olha, foi uma vitória, né? Uma grande vitória em nome de Deus ali. Ele agradece ali o plano de Deus ali. E a gente vive isso a cada momento, né? Se não são as coisas físicas nos assolando, existem perseguições assim que a gente às vezes não tem como vencer, né? Se não for pela providência divina. Ellen White fala em Nossa Alta Vocação, página 117, assim, ó: esperamos em Deus, nele confiemos e descansemos em suas promessas. Como é difícil fazer isso, né? Ler é fácil, né? Mas chega no momento de dificuldade, é difícil da gente descansar nele. Assim como diz Jesus, né? Venham a mim para que vocês tenham paz. Quer nos sintamos contentes, quer não. Olha só que interessante isso que ela coloca. Uma boa emoção não é a prova de não sermos, ou melhor, de sermos filho de Deus, da mesma forma que quando nos sentimos tristes, não quer dizer que Deus nos abandonou. Busquemos as Escrituras e apeguemos-nos inteligentemente a Deus em sua palavra. Cumpramos as condições que Ele nos pede e creamos que Ele está no controle, cuidando de nós. Nesse momento de pandemia, a gente ouve muita besteira, né? A gente ouve pessoas dizendo que, enfim, algumas coisas são falta de fé, algumas coisas são porque o povo foi infiel, ou a pessoa que foi afetada ou que morreu foi infiel. A gente ouve um monte de tipo de juiz, né? Todo mundo dizendo que sabe, né? Tomando lugar de Deus ali querendo explicar as coisas. Mas a gente percebe na Bíblia que o próprio Jesus alertou que o povo dele seria assolado por coisas ruins, né? A gente não pode pensar que, por exemplo, pelo fato de algo ruim ter acontecido comigo, quer dizer que Deus me abandonou, ou que Deus não está comigo, né? Como a Eliane fala, sensações ruins, sentimentos ruins não querem dizer que Deus me abandonou, né? Simplesmente querem mostrar que esse é o fluxo normal do pecado, né? O pecado veio para trazer morte e destruição. Mas qual que é a nossa parte nisso, né? E eu acho que isso é o mais importante. Qual que é a minha parte no momento de aflição, no momento de dor, no momento quando as coisas vão mal? É entender que ainda assim Deus está ao meu lado. Deus também está disposto a sofrer comigo, a passar por esse momento de dificuldade junto comigo. E aí nós vamos agora, irmãos, para a terceira e última promessa, que é eu te sustento, lá de Isaías 41:10 também. Eu queria convidar vocês para abrirem o livro de Salmo 78. Nós lemos aí o último texto dessa noite. Dessa manhã, desculpa. Salmo 78. A partir do versículo 14, tá? Olha só, bem interessante, esse salmo vem descrevendo algumas coisas que aconteceram no deserto, né? E o deserto reserva aí para nós grandes aprendizados, né? O que o povo passou por lá, de certa forma, reflete o que nós passamos aqui nessa terra. Estamos passando por alguns momentos difíceis, tanto quanto um deserto, né? No capítulo 78, versículo 14, diz assim, ó: guiou-os de dia com a nuvem e de noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu a beber, abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar águas como rios. Mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimentos que lhe fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas, e transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também, ou oferecer carne para o seu povo? Ouvindo isso, ficou Deus indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Olha só que interessante, Deus já havia feito muitas coisas, né? E a gente critica, às vezes, o povo do deserto e a gente, às vezes, não abre os olhos para o que acontece na nossa volta, né? A gente
a gente tem um monte de bênção para agradecer e a gente não olha. E quando uma coisa dá errado, a gente quer culpar Deus. Poxa vida, Deus não está aqui e tal, pô. E a gente culpa Israel como se eles fossem muito piores, mas nós fazemos basicamente as mesmas coisas. Nada obstante, no versículo 23, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus, fez chover maná sobre eles para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes ele comida a fartar. Olha só que interessante. Mesmo o povo reclamando, mesmo o povo sendo ingrato, mesmo o povo sendo idólatra, mesmo o povo não cumprindo a sua parte na promessa, Deus cumpre. Deus ainda tem misericórdia de nós. Mesmo que eu seja o pior dos pecadores, ainda existe esperança para mim e Deus quer me sustentar, quer me guiar nesse deserto que nós estamos vivendo. Que a gente possa, nos momentos de dificuldade que nós vamos ainda viver, com certeza, nós possamos lembrar de Isaías 41:10, onde Deus nos promete que vai nos fortalecer, porque Ele é quem tem a força, Ele é quem pode fortalecer, Ele é quem pode me dar energias para passar pelos momentos difíceis. Ele vai colocar a mão dele quando for necessário, onde Ele diz que eu te ajudarei, assim como Ele fez no deserto, dando pão para o povo que era ingrato, assim como nós. E Ele vai nos sustentar nos momentos de dificuldade, vai servir de suporte, vai nos dar o mínimo necessário para que nós possamos passar por aquele momento de provação. Que a gente possa entender essa mensagem de fé e esperança que foi transmitida lá ao povo judeu no 8º século antes de Cristo, mas também serve para nós hoje. Ao longo da caminhada por esse mundo, Deus nos toma pela mão e nos fortalece, nos ajuda e nos sustenta. Deus possa abençoar cada um de nós aí, que nós possamos entender isso, não somente no nosso entendimento, né? O pastor Tiago Arraes diz que o entendimento do texto bíblico não vem quando eu entendo o texto bíblico, mas sim, né, quando eu coloco em prática. Esse conceito de entender e não praticar é um conceito nosso hoje, mas naquele tempo entender e aprender o que a Bíblia estava dizendo, me mostra como tu faz isso agora. Que a gente possa entender como a Bíblia foi escrita para ser entendida, que nada mais é do que ela ser vivida, né? Nós possamos entender isso e aplicar na nossa vida quando os momentos vierem, os momentos difíceis, e nos momentos bons nós possamos lembrar também que Deus está conosco, nos momentos bons, nos momentos ruins, sofre junto de nós também. Amém? Então tá, nós vamos cantar aí a próxima música final. Eu creio que já esteja pronta aí, né, Léo? Deus possa abençoar cada um de nós.
Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, que nós encontramos na Tua Palavra exemplos onde o Senhor guiava, sustentava, ajudava o Teu povo. E nós entendemos, Senhor, que hoje nós somos Teu povo também. E queremos pedir, Senhor, que nós venhamos a entender isso e nos momentos de dificuldade não venhamos a nos desesperar ou agir como as pessoas que não Te conhecem, mas que possamos entender e sofrer, mas saber que o Senhor está junto de nós, sofrendo junto de nós, e nos momentos alegres também está cuidando de nós. Possamos, Senhor, mostrar isso também a outras pessoas, para que elas sintam vontade de ter a mesma fé que nós, para que elas sintam vontade de conhecer o nosso Deus que está ao nosso lado em todos os momentos. Nos dê ainda, Senhor, um bom sábado em Tua companhia, nos abençoa a Igreja da Cecília fortemente, Senhor, que nós possamos cumprir a nossa missão de pregar o Evangelho às pessoas que não Te conhecem, para que o Senhor retorne a essa terra logo, nós venhamos a sair desse deserto que nós nos encontramos. Por favor, Senhor, toma conta do Teu povo. Pedimos isso, Senhor, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.